A entrega da declaração do imposto de renda este ano pode ser feita até o dia 28 de abril. Mas muita gente tem dúvidas na hora de preencher a declaração. Para ajudar esse pessoal, vai ter um plantão Tira Dúvidas amanhã, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Maringá, das 9 da manhã às 4 da tarde. E quem está aqui para falar um pouco mais sobre esse plantão é a Miriam da Silva Braz, diretora do Sindicato de Assessoria Contábil do Paraná. Tudo bem, Miriam? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Esse plantão já acontece todo ano, né? Todo ano. Essa é a 14ª edição dessa ação voluntária, né, que é realizada pelos empresários de contabilidade. E não é só em Maringá, não, né? Na verdade, começou aqui em Maringá, essa campanha, né, foi idealizada aqui em Maringá, mas hoje ela está presente já em todo o Paraná e em 15 estados. A gente sabe assim que muita gente preenche a própria declaração, né? Até porque às vezes está meio sem dinheiro ou sem tempo até de procurar um profissional. E aí surgem muitas dúvidas, né? Justamente. O foco da campanha justamente é atender o contribuinte que faz a sua própria declaração, né? Porque uma boa parte de contribuintes já possui um profissional que assessora até pela complexidade da declaração. Então, nesse Tira Dúvidas é justamente para aquele contribuinte que ele faz a sua própria declaração, mas ainda está com uma dúvida, né? Que aí ele vai ter os profissionais ali que vão poder sanar para ele, auxiliar. Porque apesar de poder baixar o programa, de ter essa facilidade, ainda tem umas coisinhas, né, que são bastante, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, mas burocráticas no preenchimento, né? Burocrática. E a legislação em si ela é complexa, né? Então, assim, há situações realmente que demandam de um conhecimento realmente mais profundo, técnico, profissional, como é o do contador. E vai ter um pessoal lá, então, das 9 às 4 da tarde. Isso, embora nesse período de março e abril, que combina com o final do imposto de renda, é muito corrido, mas a gente consegue alguns empresários voluntários que passam ali, doam um tempo do seu dia para fazer essa contribuição voluntária com a comunidade. E assim, na dúvida da pessoa preencher, por exemplo, o completo ou o simplificado, o que é melhor ela fazer? Na verdade, o correto é que ela faça a declaração no modelo completo. E o próprio sistema hoje da Receita, ele já te dá a informação de qual é a melhor opção tributária, né? Se é pelo modelo completo ou simplificado. Se você preencheu todos os dados do modelo completo, mas é melhor fazer no simplificado, o programa já converte. Já ajuda facinho. Já, né? O programa evoluiu muito, está muito interativo e ajuda muito, né? Tanto o contribuinte que faz a sua própria declaração, como os profissionais. O que pega mesmo são situações assim específicas de cada contribuinte, situações, né, individuais mesmo, que às vezes essa dúvida ele não consegue sanar, né, lendo as instruções. Então, precisa de um auxílio, né, profissional. Agora, é importante dizer também que, assim, a gente sabe de histórias, né, tem gente até que bate no peito para dizer isso, que conseguia burlar o sistema, mas cada vez mais ele está preciso, né? Ou seja, melhor fazer certinho para não ter problema depois. Sempre, na dúvida, sempre opte pelo que é mais certo possível. Se não é certo, o mais certo. Ou não existe mais certo, existe o certo, né? Porque, na verdade, a Receita ela tem um arcabouço grande de ferramentas que ela cruza informações, né? Então não adianta fazer errado, né? Principalmente se a gente está vivendo um momento tão assim da transparência, de querer as coisas certas, então isso certo tem que começar por cada um de nós. E a declaração de imposto de renda é um documento que deve ser feito, né, com muita atenção, muita responsabilidade, tanto do contribuinte próprio, porque as informações são dele, né? Ele responde primeiramente, e tanto do profissional que ele vai buscar, né? Então a gente, dentro do Sescap Paraná, a gente tem um banco de dados das empresas que são cadastradas, dos profissionais, né, que participam de treinamentos, qualificação, e que a gente sabe que pode confiar. Então, na dúvida, entra no site do Sescap também e busca lá o profissional. Agora, tem aquela coisa, né? Tudo que for colocado tem que ter a comprovação, né? Não adianta inventar um número, tem que ter todos os recibos, tudo bonitinho, justamente para depois não ter problema, né? Isso é importante lembrar, porque às vezes o contribuinte, como esses documentos não são enviados, é enviado somente a declaração, então ele pode achar que não vai enviar esse documento nunca. Mas numa auditoria dessa declaração, numa malha fina, né, então ele pode ser intimado a apresentar esses documentos.
Então, tudo que for registrado nessa declaração tem que ter o documento que comprove, documento idôneo, né, sem rasuras, realmente que dê veracidade àquilo que foi realizado. Agora, o prazo já é longo, né? São aí praticamente 2 meses para as pessoas se prepararem, preencherem. A não entrega dá trabalho, né? A não entrega dá trabalho, né? Você vai vender um imóvel, não vai conseguir, porque não vai sair uma certidão negativa do seu CPF. Então, quem está obrigado e não fizer dentro do prazo, né, poderá fazer posteriormente, né, sujeito a uma multa, né, tem uma multa mínima e uma multa que é sobre o valor se houver imposto devido. Mas a gente assim, sempre recomenda, né, para as pessoas, na dúvida se está obrigado ou não, separar seus informes de rendimentos e ir a um profissional de contabilidade ou ir à própria Receita e tomar informação se está obrigado ou não. Estando obrigado, faça a declaração dentro do prazo, né, e evite transtornos. Às vezes é preferível até fazer e depois arrumar alguma coisa, né, que ficou errado ou que não conseguiu, de repente, um dado, do que não fazer no prazo. Justamente. Lembrando assim que se for o caso, né, o último dia não conseguiu algum documento, vou entregar incompleta, para não perder o prazo. Mas buscar fazer a retificação imediatamente que possível, antes que a Receita solicite essa retificação. Porque há casos que, quando você manifesta já a retificação, você não tem nenhuma punição. Mas, dependendo da situação, se você esperar daí a Receita fazer a notificação, você pode ter algum tipo de penalidade. E a multa não é barata, né, Miriam? Multa, né? Já é ruim de pagar, né? Já é ruim de pagar. A multa mínima é R$ 165,74 e ela está congelada faz bastante tempo, né? Graças a Deus. Mas aí tem também alguns outros valores que são adicionados dependendo do imposto devido, né? Isso, com base no imposto devido. Se a pessoa tem imposto devido, aí a multa é um percentual e aí pode ficar caro. Agora, muita gente gosta de fazer logo no começo porque tem imposto a restituir e a restituição vem mais cedo, né? Justamente, um dos critérios, né, dessas declarações, quando caem no sistema da Receita, né, é pela ordem de chegada. Então, dependendo, né, todo mundo sempre está precisando de um dinheirinho de restituição, procuram fazer logo no começo, né, logo nas primeiras semanas do mês de março, já entregar a declaração. E quem vai entregar lá no finalzinho, realmente, vai ficar para o último lote, quase que com certeza. Agora, quem tem imposto a pagar, por exemplo, se entregar agora, vai pagar só no final? Ou como é que funciona isso? O pagamento da cota única, se for o caso, ou primeira parcela, ela vai ocorrer no dia 30 de abril. Então, se ele entregou em março, não tem problema. Ele vai pagar dia 30 de abril e ele pode daí parcelar, dependendo do montante, ele pode parcelar também. O que favorece, na verdade, é a restituição para quem entregar mais cedo. Exatamente, a restituição, porque daí essa declaração já vai cair no sistema da Receita, ela já vai entrar numa ordem de processamento, né? Quais foram as principais mudanças esse ano em relação ao ano passado? Mudanças, assim, efetivamente não ocorreram tantas, né? Houve uma pequena correção no valor de quem está obrigado, que agora foi para R$ 28.559,70. Então, quem ganha acima desse valor está obrigado a declarar, né? É importante dizer que isso é por ano, né? No ano, exatamente. É importante lembrar que, às vezes, a pessoa trabalhou, teve um emprego, saiu daquele emprego, fez uma rescisão, teve outro emprego. E ele recebe o informe de rendimento só do último emprego. Aí ele olha e fala, eu recebi R$ 20.000. Não estou obrigado. Mas a rescisão que ele fez, aquele valor somado vai ultrapassar. Então, ele está obrigado. Então, esse é um dos motivos que muitas pessoas ficam com problema com o CPF. Porque ele acaba se esquecendo de uma fonte, que às vezes a rescisão foi no início do ano, de 2016, por exemplo, ele nem se lembra. Nem lembra mais. Então, é importante, né, o contribuinte estar atento a essas situações. Um fato importante, que eu acho que merece ser destacado, é a questão da exigência do CPF para os dependentes acima de 12 anos. Essa exigência era acima de 14 anos, para esse ano é acima de 12. Então, se o filho, né, o dependente, não tem o CPF ainda, então é importante que o contribuinte já providencie, né, que pode ser numa agência dos Correios, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Né, ele vai se dirigir com os documentos e fazer o CPF do menor. Porque, senão, não é possível colocar ele como dependente, o sistema não vai permitir. Porque daí tem data de nascimento e não vai bater os dados. Justamente, quando for fazer o fechamento da declaração, o sistema vai acusar que é obrigatório informar o CPF.
Então, isso é uma novidade importante que pode atrapalhar a entrega da declaração para quem não providenciou o CPF. E tem algumas novidades que vieram que são mais a nível do próprio sistema da Receita, que ele está mais assim interativo, né? Ele já faz uma atualização automática, não é necessário baixar a versão, né? Na hora que você abre o programa, ele já faz a conexão com a Receita e já atualiza automaticamente, sem até mesmo você perceber. Alguns dados podem ser puxados da outra declaração ou ainda não? É só do seu banco de dados que você já possui, né? Agora, quem possui certificação digital, aí ele consegue, né? Já faz mais facilmente. Isso, mas a certificação digital, então ele depende de fazer a aquisição dessa certificação, então às vezes acabou onerando, né? Então o contribuinte pessoa física às vezes nem mexe muito com nem isso, mexe né? muito. Agora, assim, você falou do número de dependentes. Tem número máximo de dependentes? Como é que fica isso? Não. Se você tiver um filho, tiver 5 filhos, o importante é que realmente atenda ao que está especificado na legislação, né? A gente põe até pai, mãe, porque mora junto, né? Isso, tem as situações que são permitidas. Lembrando que quando você coloca o pai ou a mãe como seu dependente, você também tem que informar os rendimentos do pai e da mãe. Se é aposentado, por exemplo, tem que constar ali. Tem que informar os rendimentos. Então, nem sempre é interessante utilizar eles na declaração, né? Mesmo eles sendo seus dependentes, às vezes, com a renda, né, não é interessante. Para fazer algum abatimento, ainda estão os exames médicos, gastos com medicina. Isso. Consultas médicas, né? Odontologia, né, despesas com instrução, né, são todas as despesas que, na verdade, essa parte não houve nenhuma mudança, continua da mesma forma, né, as despesas com educação dos filhos e do próprio declarante tem um limite, né, no caso despesas com médicos ou internamento, medicamentos, se tiver na nota do hospital também pode. E é importante dizer que, assim, quem tem plano de saúde não dá para fazer a parte, né? Não. É o dentro do plano de saúde. Exatamente. Uma situação que às vezes ocorre é essa, né? O trabalhador, ele lançar o plano de saúde, ele lança o plano de saúde, mas o plano de saúde, uma parte é pago pelo empregador. Então ele só pode lançar a parte que é paga por ele. Porque na hora do cruzamento de dados vai dar diferença. Vai dar diferença. Então tem que tomar. São pequenos detalhes, né, que tem que ser observado. Mas a regra é sempre clara, né? Se você pagou, o desembolso foi seu direto, ok. Entra lá. O desembolso não foi seu, né? Foi feito pelo empregador, né? Então, realmente você não pode utilizar. Não dá para dar o famoso migué, né? Tem muita gente aí que fala que tem sonegação e tal, mas é importante lembrar que a pessoa pode até ser presa, né, por sonegação de imposto de renda. Pode. Pode ser mesmo, né? A gente, às vezes a gente não tem nem, né, as pessoas, né, acabam não tendo nem a noção assim real do problemão, do né? problema que ela pode ter. É claro, né, que a Receita ela não vai ficar fiscalizando todas as declarações, mas por amostragem o contribuinte pode ser escolhido. E aí vai ter problema. E aí né? Realmente vai ter problema, vai ter que apresentar documentação, a multa ela pode ir até 150% do valor devido. Então, se você tinha um imposto de 1.000, você vai multiplicar por 150%. É muita coisa. Então, assim, não vale a pena, né? Acho que a gente tem que fazer da melhor forma, né? E é importante o contribuinte ter uma organização com a documentação, né? O brasileiro, acredito assim, que tem que mudar a cultura, né? E buscar a orientação do profissional sobre a declaração, o que realmente ele tem que preparar durante o ano, né? E já ir se organizando com uma pasta, colocando os recibos, né? E ele pode até já ir fazendo uma análise para ver quanto ele vai pagar ou ele vai restituir. Sim. E uma coisa importante de fazer essa análise, inclusive, é de poder doar também parte do imposto devido para instituições da cidade. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Quando o contribuinte ele tem imposto e ele quer fazer uma destinação, né? O correto é destinar, né? Porque você deixa de pagar ao governo e destina para uma né? E destina. Mas a gente fala doar porque a gente está doando. Sim, é mais né? fácil. Mais fácil. Mas aí ele pode, se ele fizer isso até 31 de dezembro do ano corrente, que seria 2016, ele pode fazer a destinação de até 6% do valor devido do imposto. Mas aí, como a gente acaba não tendo esse hábito de fazer esse planejamento, essa análise, então pode fazer agora, até a entrega da declaração, no limite de até 3%.
Ainda dá para fazer, então. Dá para fazer, né? Então, o contribuinte que faz sozinho, né, ele vai ter o campo próprio dentro da declaração do imposto de renda e vai selecionar o fundo, né, no caso do município, né, para fazer a destinação, ou ele pode pedir orientação para o profissional que atende ele, para o contador que atende ele, que vai orientar ele como deve ser feito. E é bom lembrar que a pessoa escolhe para que instituição ela vai fazer a doação, né? Na verdade, houve algumas mudanças, né? Então, atualmente, toda a destinação ela vai para um fundo. Ah, vai direto para o fundo. Vai para um fundo, né? Que seja municipal. Tem que estar atento, porque na hora de selecionar, você pode selecionar o estadual ou o federal, né? Então, selecionar o do município, né? Uhum. E aí, as entidades, elas vão buscar esse recurso junto a este fundo. Eles apresentam projetos, né? Exatamente. E em Maringá, assim, a gente tem um vasto número de entidades, né, que fazem trabalhos voluntários muito importantes, desde com crianças, com idosos, né? Então, é muito importante. Muitas pessoas não fazem a destinação, poderiam fazer, não fazem. É importante lembrar que não corre risco nenhum de cair na malha fina, né? Ou se cair na malha fina é uma coisa simples de resolver, né? E às vezes as pessoas não fazem por medo. Eu vou atrapalhar minha declaração. Mas é importante porque é um recurso que deixa de ir para o governo federal para retornar ou não retornar. Quando você destina, você sabe que ele vai ficar aqui, né? E a gente sabe que que é muito bem aplicado pelas entidades que fazem os trabalhos na cidade. E é importante dizer que essas entidades que se cadastram são entidades sérias, que fazem um trabalho com comprometimento, né? Sim, né? A gente tem assim vários exemplos em Maringá, né? Das entidades que assim, são verdadeiros heróis, né? As pessoas voluntárias que trabalham, doam seu tempo, né? Tanto é que a gente tem as festas tradicionais na cidade que são feitas, né, as festas das nações, tal, para arrecadar fundos, né, para as entidades, porque elas dependem de muito recurso para aplicar os projetos sociais, né? Ou seja, na situação que está o país hoje, é a melhor aplicação do dinheiro do imposto de renda, né? Eu acredito nisso também, né? E aí quem tiver dúvida, então, pode falar com o contador ou então no plantão amanhã também, se quiser fazer essa destinação. Também no plantão amanhã, nossa equipe vai estar atenta ali para explicar como funciona. Lembrando que até 3%... Até 3% do imposto devido. Tá. Bom, para a gente encerrar, então, quem ainda, de repente, não baixou o programa, tal, legal se puder baixar hoje, né? É facinho na internet mesmo. Exatamente, vai entrar no portal da Receita Federal do Brasil, baixar o programa no seu computador, pode já fazer um pré-preenchimento para ver se está com alguma dúvida, dá tempo, né? Já dá uma olhada, né? Isso, e aí amanhã, né? Porque é importante lembrar que no plantão nós não fazemos declaração. Então, basicamente é o trabalho realmente de orientar. É para chegar com dúvida, não para querer preencher na hora. Não é possível preencher, né? A declaração do imposto de renda é um documento que ele tem a responsabilidade técnica do profissional que está fazendo, né? Embora a responsabilidade das informações é do contribuinte, o profissional tem a responsabilidade técnica. Então, os profissionais da contabilidade não podem, né, fazer essa declaração dessa forma, né? Realmente porque daí já é um contrato de trabalho, né? Exatamente. Então, amanhã, das 9 às 16 horas. Lá na Getúlio Vargas. Exatamente. Então, tá, joia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Eu que Comunidade. agradeço.